Boa noite, tudo bem? Olá, vamos ver vocês aqui. Vamos esperar. Amanda. Ah, entrou. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Chegou nossa sexta. Chegou. Esperando. Tava esperando ansiosa por hoje. Também Obrigada, tava. viu, pelo convite. Não, eu que adorei você ter aceitado. Adorei mesmo. Bom, Imagina. Eu fiquei foi lisonjeada. Até falei pra Paty, meu Deus, eu tô lisonjeada com um convite desse, mas a gente tenta. Vamos ver se a gente consegue. vamos lá. Então, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, né? E já aproveitasse Uhum. contando um pouquinho de como é que o Cantinho surgiu, né? O porquê que ele veio com essa proposta, né? A gente já conversou, mas eu queria que o pessoal soubesse as mesmas, né, informações, assim, até para, né, serem, se não te seguem, tratem de seguir, né? Claro. Tem recursos maravilhosos, muito bom. Obrigada. Bom, eu sou TO, né? Claro, a gente está aqui por isso, né? Eu me formei em 2009 pela Uniso. Você quer que eu te conte todo esse percurso, né, Paty? Tá. Você vai me direcionando aí conforme for. E me formei em Sorocaba, né, na Universidade de Sorocaba. Depois eu fui fazer especialização em neuropsicologia. Aí nisso eu vim para São Paulo, hoje eu estou em São Paulo, né, e fui fazendo a minha carreira por aqui. Aí depois me especializei em neurologia. Aí sempre fui trabalhando assim com pessoas com deficiência, né? A maior parte das vezes alguma deficiência sensorial, né? Ou neurológica, deficiência múltipla, e por aí foi Uhum, indo assim a minha trajetória profissional, né? Trabalhei com inclusão escolar bastante tempo, né? Até hoje eu trabalho, mas trabalhava no serviço dentro do serviço público, né? Primeiro pelo município de São Paulo, depois pelo estado, então é um lugar que a gente vê muita necessidade de tecnologia assistiva, né? uhum, E principalmente porque eu pegava mais crianças com algum tipo de deficiência, né? Não tinha tantas crianças com TEA quando eu estava no município, né? Que eu acompanhava, né? Não que não tinha, mas que eu acompanhava. uhum. E aí foi no meu percurso, assim, profissional, até que eu fui trabalhar na Laramara, né? Que foi onde eu tive, assim, uma vivência muito intensa com deficiência visual, né? Lá é Uhum, uma instituição de referência, né? De atendimento a pessoas com deficiência visual, cegueira ou baixa visão. E uhum, lá eu tive bastante contato com atendimento com crianças com deficiências múltiplas, né? E além dos puramente, né, baixa visão ou cegos, mas tinha muita criança com deficiência múltipla. Um dos setores que eu atuava lá foi muito rico, né? Poder estar lá foi muito rico, assim, sou muito grata à oportunidade que eu tive. E um dos setores que eu trabalhava lá era o setor lá eles chamam de atividade de vida autônoma, né? Que é a AVD e a IVD. E uhum. aí E aí, assim, eu fui vendo a necessidade que tinha de diferentes instrumentos, né, para que eles tenham mais autonomia e independência na cozinha, na organização da casa, né, porque é fantástico, assim, quem, né, a pessoa que tem acesso ao tratamento lá, sai de lá independente e autônomo, né, se tiver essa capacidade cognitiva, né, assim, mesmo que não tenha tanto, a gente consegue trabalhar bastante, mas eles saem conseguindo fazer as coisas com total autonomia e independência. E lá também tinha um setor que era um setor de confecção de imobiliários de baixo custo, né? Então, tudo com papelão, então vários recursos com papelão, enfim. E eu também atuei lá enquanto estive. Então,
foi assim, de muito crescimento. E aí fui vendo assim, inúmeras possibilidades, né, que eu já via, né, na minha prática, né, profissional. E aí fui vendo que eu tinha, que existiam muitas outras coisas que poderiam ser feitas. E isso Uhum. foi me despertando, né, para confecção, na verdade, né? Porque a necessidade a gente sabe, né, Paty? Desde que a gente está na Sim. faculdade, a gente sabe que isso é sempre necessário. Mas que eu fui me encontrando mesmo, né, enquanto profissional e tudo. Quando eu saí de lá, eu fui para trabalhar na atenção básica, que eu também trabalhei bastante tempo, né? Que a gente vai sempre conciliando um monte de coisas, né? Uhum. E Sim. aí foi quando eu comecei, sempre, né? E aí nisso foi quando eu comecei com o cantinho da TO. Que daí eu fui vendo que eu acho que eu fui. Tem uma hora da nossa formação que a gente vai sabendo melhor o que a gente quer, né? Eu acho que quando a gente sai Uhum. da graduação, a gente vai experimentando muita Sim. coisa, e eu acho que isso Uhum. é muito rico, porque a gente aprende muito, né, dessa forma. Sim. Mas quando. Assim, eu já tô com 11 anos de formado, então acho que agora eu já sei mais ou menos o que eu quero, né? Então a gente Mais ou vai menos. caminhando por aí. É, e aí foi quando o cursinho da TEL surgiu na minha vida, assim, e me transformou, porque eu sou super. Eu me encontrei, né? Assim, acho que hoje eu atendo, né? Continuo atendendo, e eu falo que né, essa é a minha essência, né? Eu sempre vou estar atendendo, mas atendo pacientes particulares e mantenho o cantinho. Legal. É mais ou menos por aí. E aí veio a questão da 3D nesse meio tempo. Então, no meio do caminho veio a 3D junto. Sim, assim, foi mais ou menos. As coisas foram acontecendo, né? Então, quando eu comecei o cantinho, eu falo que quem é a madrinha é a Aline, né? A Aline Silva, a super madrinha do cantinho, porque foi depois um curso que eu fiz com ela, que não tem, né? Assim, tem alguma coisa a ver, mas não é focado nisso, né? Sim. Mas ela mostrou um recurso para colocar peças de baralho. Uhum. De baralho não, de dominó, peças de dominó, um aparador. E aí ela falou, gente, isso aqui tem lá fora e tal, quem for viajar para fora, traz. E aí eu saí, fiquei com aquilo, né, trabalhava no SUS, né, os pacientes não têm muito acesso, assim, a coisas, né, é muito difícil até às vezes conhecer alguém que vai para fora Sim. para trazer um Uhum. recurso, né, enfim. E aí eu falei, e sabe quando você fica com aquilo? Eu acho que era para ser, né? Assim. E aí comecei, e aí fui desenvolver alguma coisa muito, muito semelhante para a gente ter disponível aqui e para ser acessível para as pessoas. Então, assim, eu sempre falo que a ideia eu venho porque preciso me manter, é o meu negócio, né? Mas eu não quero. Que a gente. Tudo muito caro, né? É tudo muito Sim. caro, né? Essas coisas assim, confeccionadas e tudo. E a minha ideia é que seja acessível para as pessoas que realmente precisam, sabe? E aí eu comecei assim, Paty, foi com a madeira, e até que eu fui na madeira, só que assim, eu não tenho uma oficina, né? Eu falo que o meu sonho é um dia ter oficina de madeira, oficina de não sei o que, Acho sabe? que Um toda negócio TO da tecnologia assistiva tem esse sonho. muito legal. Você tem esse sonho também? Tenho. Eu A queria minha muito ter mãe, uma inclusive, disse casa que é para enorme. ontem, antes que eu destrua a casa. Então, que a gente se diverte, não é? É uma diversão pra gente É. isso, né? E aí, nesse meio tempo, eu vi assim, que eu tinha que fazer. Foi surgindo algumas coisas, porque daí as pessoas começaram a saber que eu estava trabalhando com isso, fazendo. Eu tinha pouquíssimos produtos, e aí foram chegando e falando, Amanda, eu precisava de uma adaptação mais ou menos desse tipo, sabe? Ah, Tipo, que mais nem ou eu fiz menos desse contigo. tipo. Isso, tipo, vamos ver se vai rolar, né? Mas, e aí começou assim, pô, mas como é que eu vou chegar numa adaptação mais ou menos desse tipo? Aí, de acompanhar atendimento, assim, de não ser a TO do paciente, mas de acompanhar um atendimento e falarem, ó, o que você vai fazer nesse caso? O que você consegue fazer? Eu falo, e é muito difícil, porque você depende de um terceiro para arranjar, para serrar, para não sei o quê, porque eu não tenho todas as ferramentas, né? E aí fui fazendo, né? E aí descobri que tinha a possibilidade da impressão 3D. E que na impressão 3D eu teria a possibilidade de criar, assim, continuar criando, só que em outros materiais.
eu falo que, na verdade, a impressão 3D, ela não veio porque, assim, porque eu queria impressão 3D e tal, né? Assim, veio como mais uma forma de agregar nas coisas que eu confecciono, sabe? Assim, de poder usar da minha criatividade e das minhas ideias, porque eu tenho um caderno cheio de ideias que eu quero desenhar e que eu ainda não consegui fazer tudo, claro, porque é uma coisa, né, de muito sonho, mas assim, de poder colocar aquelas coisas no papel de uma forma diferenciada, né? Era a maneira de eu me diferenciar no mercado, seria mais ou menos isso. E aí que ela foi aparecendo. Legal. Já estão perguntando quais são, né? Pai, Quais são esses recursos? Aí, não sei se tu já quer começar mostrando e falando um pouquinho de cada recurso que tu criou. sim, Inclusive, eu queria até acrescentar para ti. Hoje eu estava dando uma entrevista para uma menina do doutorado. Ela está fazendo uma pesquisa justamente sobre adaptações em brinquedos, né? que legal. E a gente conversando sobre isso, né, da dificuldade do mercado nacional, né, de trazer essa Uhum. possibilidade de brinquedos adaptados e, ao mesmo tempo, também a dificuldade que nós profissionais também temos de que isso possa ser comercializado. Uhum. Sim, sim. Ah, tu, O, quer, o, quando tu, eu. queres, tu queres já ir respondendo as perguntas que foram aparecendo? Tu quer que eu vá anotando para responder depois? Acho que a gente pode ir fazendo tudo ao mesmo tempo. O que que você acha, Paty? Por mim, tu que Então, manda, só conduz. deixa eu só te falar assim, com relação aos brinquedos, né? Quando eu comecei o cantinho, foi muito na ideia de confeccionar alguns brinquedos, né? Porque eu atendo crianças com deficiência múltipla, assim. Na verdade, eu atendo, o maior público que eu atendo hoje é com deficiência múltipla e baixa visão, né? Associada. E aí, DVC, né? Deficiência visual cortical, enfim. E aí, quando eu estava na instituição, todo final de ano tinha um apadrinhamento. E nesse apadrinhamento a gente sugeria, né, quais eram os brinquedos adequados para aquela criança. E tinham crianças com deficiência muito grave, assim, que é muito difícil um brinquedo funcional e que desenvolve, enfim. E aí, quando eu Exato. comecei com o cantinho, uma das coisas que eu queria, e eu ainda quero, ainda não consegui produzir em linha de produção, assim, sabe, fazer uma coisa para venda, mas eram brinquedos de acionador, sabe? Coisas assim. Mas Uhum. num preço mais acessível, assim, Sim, para que as crianças tenham esse acesso, né? Justamente por conta disso que você falou, porque é muito difícil. É sim. muito difícil a gente ter A isso. gente não tem aqui praticamente produção desses tipos, né? E quando tem é Sim. exorbitante. E na verdade a maior parte dos materiais a gente. E isso em tudo, não é só nos brinquedos, né? Os Sim, materiais de AVD, sim, todos, é tudo importado aham, e bem caro, né? E nessa sim, época, sim, então, piorou. aham, sim, é verdade. E Tem uma infelizmente pergunta. não é. Pode Ah, falar. aí, e eu tenho medo de falar errado o nome da menina, que eu não sei se é o nome dela ou se ela abreviou o nome, mas é IEGVT. Eu acho que é abreviação. Aham, Se eu tiver errado, tu me corrige, tá? Yes. Ela está perguntando sobre quais são os sites, né, de código aberto que tu recomenda para baixar os arquivos de acessibilidade. Que são os aham. arquivos para usar na impressora, né? Sim, sim, que a gente tem a possibilidade dos códigos abertos e o que te diferencia é você também desenhar e ter as coisas né, diferentes, exclusivas, enfim. Eu uso é tudo em inglês, mas não sei se eu vou pronunciar tudo certo, mas tem o My Mini Factor, que eu acho que é um dos que eu uso, o o Thingiverse, que também uso. Ah, caramba, tem mais um. Eu jogo lá no meu computador e já faz meio que automático, sabe? O Sim. My Manufacturer, o Thingiverse. E tem mais um Making. Eu vou lembrar até o fim, é Tá. Making alguma coisa, eu não vou lembrar Mas assim de qualquer coisa, cabeça. se alguém ficou com dúvida na pronúncia, Manda um inbox. depois Uhum, manda mensagem para Amanda que ela responde isso. na boa, assim, né? A Amanda Uhum, é um isso. amorzinho. Imagina. Tu quer mostrar, então, o primeiro que
tu tem interesse, assim, ou se tu quer mostrar o primeiro que tu confeccionou, não sei como é que tu te organizou para mostrar os produtos daí. E Eu peguei lembrando que tu me prometeu um lançamento, né? tem uma coisa que é super exclusiva, assim, que na verdade. Você quer que eu comece com ele? Acho que é legal, né? Que é uma Pode ser. coisa do cantinho, assim, né? Eu sempre gosto de contar um pouquinho a história do recurso, porque faz todo sentido para mim enquanto TO, né? Que eu acho que é a Uhum. prática, né, da gente. Porque a tecnologia assistiva, ela é muito personalizada, né, Paty? Uhum. É muito Esse é o personalizada, né? diferencial É dela. assim, e aí, assim, a gente tem alguns recursos, assim, eu vendo os recursos, e o que eu acho legal, você ter os recursos e experimentar com os seus pacientes. Você experimenta e depois você indica, né? Uhum. Existem pessoas com deficiência que já entram em contato comigo direto, até porque, né, é muito fácil o caminho, né, hoje com as redes sociais e tudo. Mas, assim, sempre precisa do TO para poder fazer esse treino e ver as necessidades, enfim. Esse que eu criei, que eu falei para você que ia te mostrar aqui hoje, é uma adaptação. Ah, que legal! Que Do legal. Peru. Que legal. Nossa, Depois você que me honra. chama pra gente conversar. Legal. Então, aí esse que eu criei é uma que foi com base numa consultoria que eu fui num atendimento de uma criança, e aí eu construí uma base para ele usar a tesoura, né? Então, vou mostrar para vocês, essa daqui foi que eu tinha feito com madeira, que eu já mostrei no cantinho da Teatro, que eu vendo também. No Uhum. caso dele, a gente adaptou com ventosas, porque tinha uma questão de tombar, né? Com essa tesoura Uhum. adaptada e tudo. E aí eu falei, meu, tem que desenhar isso para fazer impressão 3D, tô com tudo na mão e tudo. E aí fiz esse daqui, ó, na impressora Show! 3D. Ficou super legal, né? Ficou E aí, assim, perfeito. tipo, é o xodózinho do momento. Toda vez que eu faço uma coisa nova, é o xodózinho do momento. E aí, assim, olha que bacana que na impressora 3D, né, que consegue colocar a marca, enfim. Aham. E aí, esse daqui, a ideia é agora eu trabalhar mais com esse, porque o recurso da impressão 3D, ele é mais leve, né, mais fácil. Só que daí também, Paty, é aquilo. É, nesse modelo que eu fiz, eu não consigo colocar a ventosa. Se eu tiver uma criança como ele, que precisa de uma ventosa, eu vou ter que fazer um outro desenho que eu coloco a ventosa. Ou então utilizar um outro recurso, né? E não tem como Mas colar o esse antiderrapante? tem, dá para colar. Dá para colar. Dá para colar o antiderrapante, dá para ou dá para você fazer o que você quiser, né? Ou colocar em cima do antiderrapante ou dá para colar. Só que ela fica bem levinha. Ele Uhum. é bem levinho mesmo. Esse daqui é leve, né? Amei, amei, parabéns. É, Fiquei obrigada. orgulhosa agora de estar fazendo propaganda. Ah, imagine eu, o lançamento com você. Mas é isso, Legal. sim. E aí, por conta também da minha vivência com a deficiência visual, eu acabei pensando em algumas coisas que é super necessário. Ah, que Ah, tem até legal! A gente cliente. já comprou o curtivo. Que legal! E aí, assim, são coisas que eu fiz. Esse aqui também imprimi hoje, foi feito hoje. Esse aqui é um tiposcópio. O tiposcópio é um recurso que a gente coloca no caderno ou no livro, enfim, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, você coloca no caderno ou no livro e aí você diminui o contraste da folha, ó, Uhum. e, Não e sai dali. direciona o segmento do olhar. Então, para algumas pessoas, isso é super importante, sabe? Aham. Principalmente com baixa visão. Utilizar o tiposcópio. E aí, assim, eu fiz ele hoje e até deixei assim para mostrar para vocês, porque são coisas que a gente trabalha, Paty, no... Dá para ver o desenho aqui em cima? Aham, dá. É meio circular, assim. Sim. E essas coisas são coisas que a gente trabalha no software da impressão 3D, né? Então, assim, isso aqui dá uma sombra, ó. Você percebe que Uhum. dá como se fosse um reflexo? Eu acho que Sim, não dá. ficou adequado para uma pessoa com baixa visão, que necessita de um tiposcópio.
para mim não tá legal ainda. Então eu quero fazer de novo com um novo Sim. fatiamento, um novo desenho, né? Que não atrapalhe ele de ler. Porque se eu quero tirar a sombra, o reflexo, eu vou colocar uma ferramenta aqui que, né, que proporciona isso, aí não é legal. Tu tá querendo amenizar uma situação e ela pode estar prejudicando, né? Sim, sim. Uma outra coisa que eu fiz também para esse público que eu fiz foi essa semana também, foi o guia de assinatura, que é esse aqui, que é aí eu fiz assim, num tamanho que fique mais ou menos parecido com uma CNH, um RG, sabe? Que caiba numa carteira. A minha preocupação é que tem o tamanho o tamanho, uma espessura de um documento para carregar na carteira, porque eles assinam também, né? Então, Uhum. coloca em cima da folha o documento que vai assinar e usa esse espacinho vazado para poder assinar. Perfeito. Delimita e eles enxergam daí direitinho o que eles, né? Na verdade, sente, Facilita. né? Porque para a pessoa com cegueira Sim, mesmo, né? Sente o lugar da assinatura. legal. Que mais, então? Tens. A gente tem algo parecido, né? Que eu ensino o pessoal a fazer copo com alça, só que o meu é com duas alças, né? Dá para fazer a opção Aham. de uma alça só, mas eu explico, né, o motivo que é duas alças, que é justamente para pessoa que não tem preensão, né? E Uhum. só tem só, né, a questão da preensão palmar, né? Ou não tem, e aí precisa só usar os ombros ou o cotovelo, né? Para trabalhar com a questão Uhum. de trazer até a boca. Então, se não tem nada nas mãos, geralmente uma mão só acaba sendo deficitária. Mas eu vi que o teu modelo é mais para quando é hemiplégico, né? Ou hemiparético, alguma coisa assim, né? Sim, sim, tem um aqui. Que é esse aqui, né? Isso. Eu vi que ele É, tem a esse aqui opção eu de troca senti. também, né? É esse que tem a opção de troca ou é o da. Isso, isso. Ele pode virar isso aqui, ó, que é o de escrita. Esse daqui foi, eu imprimi. Aí esse aqui você encaixa o da escrita. Aí, se não, você tira essa pecinha e encaixa esse aqui, esse Certo, azul, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. legal. Isso é bem bacana. Sim, ficou ótimo. E cabe em qualquer copo daí. Esse daqui cabe em copos mais gordinhos, Paty, assim. É, eu, esse daqui, então, eu tenho uma vontade de fazer uma adaptação, de desenhar com o copo americano, sabe? O tamanho do Uhum. copo americano, porque eu acho que ele é Sim. meio padrão, assim, mais fácil da gente conseguir adaptar. Até pensei de duas alças, sabe? Para ter uma firmeza maior, enfim. Uhum. E esse daqui, ele precisa ser um pouco mais gordinho. Esse daqui, ele cabe pouca água, né? Que eu acho que é legal, porque a gente nunca, né, não vai encher de líquido. Mas cabe também aqueles copos de 500 ml, sabe? Só para você ter uma ideia da largura dele, do copo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Daí vem dentro da minha ignorância do 3D. Eu fiz um online com a Natasha, mas só para Aham, mim, assim, de ter entendimento de como é que funciona a impressora, essas coisas. aham. Teve perguntas que eu acabei não fazendo ali. É porque tu fica tão impressionada com a situação que tu acaba depois que tu te dá conta de perguntar algumas coisas. E aí veio, quando eu estava organizando essa semana, me veio essa questão assim, o material do 3D, por exemplo, se a gente quisesse elaborar um copo, aquele recortado, né? Já dá para fazer, Aham. ele é um material que poderia receber alimentos, por exemplo, o prato com Sim, borda, esse tipo de recurso, assim, daria para fazer. Ele é um material, um plástico que aceita esse tipo de situação, assim, porque eu sei que tem materiais que são tóxicos e não pode ter acesso, né, sim. contato com comida. Por isso que eu te pergunto, eu sei que tem vários tipos, né, de plásticos também, se tem algum tipo específico que teria que ser usado, como é que é a tua experiência, assim, né, com isso? Aham. Esse material que eu uso PLA.
ele é um plástico que é um plástico biodegradável. Uhum. Então, ele, assim, então, é um plástico, é diferente do ABS, que não é indicado para coisas de comida. Tem também o PET. O PET, assim, eu não tenho ele nesse momento, e na verdade eu não sei te dizer muito mais sobre ele, mas eu sei que ele é o mesmo material da garrafa PET. Eu até cheguei a fazer essa pergunta para a Natasha uma vez. E aí esse também daria para fazer, sabe? Então depende, assim, Paty. Mas o pessoal faz, tem coisas, eu já vi copo recortado, eu ainda não tenho, mas eu já vi o pessoal fazer. Eu até imprimi esses dias um, um recurso que é de cozinha, né? E Uhum. aí teriam como se fosse uma base de corte, né? E aí coloco, se eu pegar um limão aqui, coloco A a fruta, o fruta, o alimento aí dentro. legume, né? Alguma coisa dentro, né? E aí passa a faca para cortar. Esse daqui eu imprimi penso bastante na cegueira, né? Porque que é a minha vivência Babado. também, mas Uhum. assim, mas eu acho que pode servir para outros tipos de pessoas com alguma limitação. Mas é porque esse daqui, quando eu estava fazendo a reabilitação dos adolescentes lá, né? Uma das coisas quando a gente passava para a cozinha na hora do corte era a dificuldade deles, né? De você também deve ter isso, né? Na sua Sim, sim. de como é que vai segurar, como é que não vai cortar. E aqui eles conseguem ter uma delimitação do espaço, né? Sim. Então, eu acho que para quem não enxerga é mais fácil do que outras adaptações de cozinha que a gente consegue. Eu achei bem bacana. Só que esse é pequenininho, né? E teria que fazer um pouco maior, talvez mais Sim, baixo, teria que enfim, ter fazer um graduações, teste. tipo um kit, né? É pequeno, médio e grande, né? Baixinho e alto. Mas esse daqui foi o Tá. que eu fiz essa semana. Achei bem legal, Ai, assim, na área de neuro, que é a minha atuação, né? uhum, PC usaria isso direto, assim, né? Tanto que a gente sempre estava fazendo algum recurso para poder facilitar, principalmente para sustentar numa base, né? Usando ou uhum. antiderrapante, né? Que é lavável, que também trava, facilita para eles usarem. Sempre buscando alguma coisa na hora ali para, Faz, às Paty, pra vezes, ele. desenvolvimento de oficina, tinha, né? Acho que cortou. Não perdi o seu fim. Perdeu? Eu vi que você travou. Não sei É, se eu que estou eu que estou travando para ti ou tu que está travando para mim. também não sei te dizer, mas você estava falando que de adaptações para o PC cortar, né? E aí eu te perguntei o que Isso. que você usa com eles, assim, o que, que tem sido funcional, assim, que você está percebendo. Então, esse material que tu fez assim seria super válido. Nunca pensei em fazer isso com eles, né? Que a gente usava muito Uhum, nas oficinas era mesmo o famoso prego, né, antioxidante, né, que daí eles uhum. fixam, né? E Sim, que tem sim. as tábuas, né? E os antiderrapantes, né, Aham, era o que a gente mais usava como recurso. Fora uhum, eles mesmo que usavam o seu próprio corpo como recurso, prendiam no cotovelo, né, alguma coisa assim, eles sempre que PC, ele, como ele aham. nasce com deficiência, ele já vai se ajustando conforme a necessidade dele, né? Sim, Concordo sim. com a da psicóloga. O mundo precisa Ok. conhecer o trabalho da Amanda. Deixa eu ver se perdemos O alguma Dança é coisa. meu chefe. Ah, é? Ah, tá É, explicado. Então tem aumento vou. de serviço, não, aumento de dinheiro na segunda-feira. Não é mais, já foi, não é Ah, mais. fui ver só se não Não deu tinha. certo essa parte. Não. Mas é isso, acho que tem. Então, o que eu posso te mostrar, assim, né? O da tesoura, que já foi, Uhum, da, do, tiposcópio, o guia de assinatura, que também é o mais recente. Ou eu nem divulguei ainda no meu Insta. E aí tem os outros, né? Aí, Paty, assim, esse daqui, quando eu comecei no cantinho da TO e não tinha ouvido falar ainda no, na impressão 3D, né? Não sabia de todas as possibilidades que eu tinha. Uma das coisas que eu fiz e vendi, e até hoje às vezes vendo, é esse aqui, que é o
o básico, né? Que a gente sempre faz, né? Na graduação e tal. O que eu vejo, Paty, eu não sei se com você é assim, eu acho que para você já deve chegar o pessoal que curte mais fazer, né? Assim, essas coisas. Mas o que eu percebo é que tem muitos TOs que gostam muito do atendimento, mas não tem ou a facilidade para fazer, ou não curte mesmo fazer esses recursos. Né? Não sei o É, que você vê. o pessoal que me procura para fazer o curso, a maioria é para desmistificar o medo que não conseguiu ter durante a faculdade, de desmistificar o medo que criou durante a faculdade, né? Ah, Porque como, infelizmente, a gente tem pouca prática, né, durante a faculdade, uhum. Thaís, é só se ver aqui em cima, tem um nomezinho meu e dela aqui, ó. Você clicando ali vai aparecer o da Amanda, mas é a Amanda, é Cantinho da TO, respondendo já a Thaís. Então, o pessoal procura mais assim, até para conhecer a possibilidade que, como eu trabalho muito com a questão do termoplástico, né? E tem muita gente que Aham. não quer fazer Muito órgão, bom. mas quer usar o termoplástico para trabalhar com a questão da adaptação, né? Então, o Sim. pessoal vem porque muitos não tiveram a vivência do termoplástico na faculdade, que a gente, pasme ou não, ainda tem muita gente fazendo curso na faculdade ainda tendo a disciplina com gesso, né? Ou então, quando tem o acesso ao termoplástico, é um dia só, dois, não passa muito disso. Então, o pessoal vem para desmistificar e às vezes nem quer muito fazer, sabe? Mas quer saber como é que faz, como que adapta. Mas essa é a maior parte do público, assim, né? São curiosos, assim, para saber se é tão difícil assim, se é Sim. fácil. Eu tento desmistificar o máximo possível, tanto que o curso eu fiz bem passo a passo, para o pessoal poder entender, né, como é que funciona, não Aham. ser uma coisa que dê mais medo ainda de estar fazendo, né? Então, eu Uhum. acho que é mais ou menos a mesma público que te procura também. É o pessoal que acha interessante, mas ainda tem uns certos receios de estar mexendo, fazendo, ou Uhum. realmente, nem todo TO é 100% criatividade, como a gente costuma dizer que todo TO é criativo. Não, né? A gente, até porque tem a Aham. criatividade dentro daquela área que gosta mais, que se identifica É. mais, né? Então, por isso Eu que acho que tem os também TOs tem da o TA. pessoal que. É verdade. Tem o pessoal que me procura que também não tem tempo, sabe? Assim, né? A gente sabe como é a vida de TO, né? Aquela Sim, coisa louca. Então, assim, não tem tempo para fazer algumas coisas, né? Então, acaba procurando. E aí tem os cortadores na 3D. Então, tem esse que é o grande, né? Que é o cortador grandão que coloca. Eu sempre, assim, eu sugiro que ele seja utilizado em cima de um antiderrapante, para sim, não escorregar, né? não correr riscos. No começo eu até vendia junto, aí depois parei, e agora eu não vendo mais junto, e aí o pessoal pega o que tem, porque normalmente a gente sempre tem, né? O paciente a gente sempre indica para ele ter. Mas eu já vi também gente usando ele de outras formas, que não na base, sabe? Já vi, tem uma TO que me mandou um vídeo, ela usando assim, ó, né? Sim, eu vi Então, isso. você viu? Vi. Cada um vai de um jeito, assim, né? A gente propõe. É que depende também do movimento do paciente, né? Então, às vezes, a gente tem que adaptar a própria adaptação, a gente tem que adaptar Sim, para outra realidade. sim. E Tá, sei também que a assim, gente né, está Paty? vendo. Os cursos não tem nada programado presencial, tá tudo online, os cursos. Daí tem no meu feed, ali tem como funciona, o site tá no meu perfil, é só acessar. Mas qualquer coisa eu posso falar contigo depois também. Mas, então, E o agora que tu legal de trouxe... online é que tá acessível para todo mundo, né? Exato. Que eu queria aproveitar que tu falou, assim, da questão da falta de tempo, né? Do TO para ele Uhum, confeccionar. Aí eu pergunto a uhum, tua opinião. Que eu vejo muito um receio do pessoal da TO de, se tiver, por exemplo, né, tu conhece os produtos da Mercur, da acessibilidade da sim. Mercur? Então, a Uhum, Mercur, sim. por uma situação conversa com todos os TOs do país, a Mercur chegou numa conclusão de que não era para colocar isso, os materiais à venda, tipo numa loja de produtos ortopédicos, por exemplo, né, de livre acesso Uhum, à população. Aí eu tenho uhum, algumas questões que eu questiono sobre isso. Primeiro, assim, aham, porque a gente está limitando o acesso só para algumas pessoas, e não é todo mundo que tem acesso. A Mercury nem sabe. Hoje mesmo conversei
TOs que não sabem nem que a Mercury existe, né? Então, eu acho que acaba limitando muito e, ao mesmo tempo, também limita a exposição da terapia ocupacional. Porém, existe um grupo que acha assim, não, se tiver livre, todo mundo vai comprar e ninguém vai pesquisar uma TO para saber qual é a necessidade e qual é a real indicação. Aí eu trago a questão da cadeira de rodas. A cadeira de rodas, ela tá livre acesso, né? E aí eu digo que falta daí nós termos uma questão de uma resolução que determinasse a presença de um físio ou de uma TO dentro de uma casa ortopédica para fazer essa prescrição correta, né? E a mesma coisa eu diria para esses equipamentos de tecnologia. Se a loja que vai vender esse tipo de equipamento, ele teria que ter que nem farmácia tem farmacêutico, teria que ter um profissional disponível para fazer esse tipo de venda, né? Seria super legal. Né? Então eu queria saber da tua opinião, assim, porque como o pessoal te procura, é como se tu tem uma lojinha, né? A lojinha nossa, não perdi. Quando eu não tenho acesso, não tenho interesse em comprar impressora 3D. E eu sei que a Amanda faz, e faz bem feito, e elabora, né? Cria e tal. Por que eu não vou pedir para a Amanda fazer para mim e comprar com ela? E por que eu não posso também estar indicando o próprio paciente para fazer contato direto contigo, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Assim, o que tu acha, assim, sobre isso? Eu acho... uma vez me fizeram uma pergunta parecida, mas referente a outra coisa, eu me lembrei agora, mas a gente pode... Vamos lá. Eu acho que tem que estar... sou super a favor de estar acessível. Porque, assim, quando a gente vai... Se você for, Paty, numa casa de acessibilidade, numa casa de utensílios de casa, assim, que tem um monte de coisa, né? Bazar. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui você poderia achar, entendeu? Sim. Eu nunca vi, mas poderia achar. Isso aqui pode ser um utensílio de casa, né? Sim. Então, assim, são coisas... Eu acho que o terapeuta ocupacional, ele é o profissional que indica, treina e acompanha. Entendeu? Isso é muito claro e a gente tem que ter isso muito claro enquanto TO. E aí, com o nosso saber e com, né, eu acho que o tanto que a gente fala e se apropria disso, as pessoas vão ver a necessidade. Não adianta simplesmente pegar isso aqui e falar, usa, sabe, assim, usa aí. Mas talvez se ele vê isso daqui e falar, não tô conseguindo usar, preciso de alguém para me ajudar. Então, ele pode perceber isso. Eu acho que a gente não pode ficar segurando pra gente, sabe? Nenhum conhecimento. Essa semana eu falava com uma pessoa sobre isso, assim. Eu acho que a gente é o nosso diferencial hoje em dia, sabe? Porque se a gente ficar segurando conhecimento, primeiro que eu acho que quando a gente morre acaba tudo, né? Então a gente não dissemina. E eu acho que a gente não pode fazer a diferença na vida das pessoas. Se você for pensar o tanto que eu consigo atender e o tanto de gente que pode ter acesso, esses dias a maioria, eu gostaria que tivesse mais pessoas que chegam até mim, pacientes, né? A maioria são terapeutas. Mas esses dias me entrou em contato comigo uma mulher que teve paralisia cerebral e que ela nunca tinha tido acesso a alguns recursos. E ela falou, que bom que eu te encontrei. E eu comecei uma TO esses dias. Então, assim, ela comprou alguns recursos e levou para a TO dela. E a TO dela já até conhecia o cantinho e falou que legal que você comprou, enfim. Então, assim, ela teve acesso à TO agora. Ela falou, eu nem sabia que TO existia. Olha só, a gente está em 2020, né? Exato. Então, assim, talvez se ela tivesse visto tudo isso antes, ela saberia que tem um profissional que pode auxiliá-la, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar sem medo de, né? Eu acho que se a gente mostrar um bom trabalho, eu acho que a gente enquanto classe, né? A gente tem que... A gente garante a continuidade, né? Independente de vender ou não os recursos, né? De estar mais acessível. E eu acho que a gente pode ver recursos, né? Existem os recursos de alta tecnologia e os de baixa tecnologia. Então, a gente vê isso, isso. Você encontra em qualquer lugar recurso, né? É o olhar do profissional que diferencia isso enquanto recurso com coisas do dia a dia. Eu bati na mesa. Pequeno acidente. Mas eu acho que tem que ser acessível. Eu acho que tem que ser acessível. Show. Bom, eu acho que a gente acaba pecando muito em falta dessas possibilidades de exposição,
que faz com que o público possa ter mais entendimento do que é, né? E até não só o público cliente, mas o próprio público de poder ter acesso a saber o que é a faculdade e poder fazer a faculdade. Porque a gente adora dizer, ai, somos em minoria, somos em minoria, somos em minoria. E a gente vai morrer reclamando, sabe? E tomar atitude que é bom, nada, né? Sim. Então, eu acho que a gente acaba pecando muito nesse sentido. Muito, assim. De ficar segurando, é meu. Parece criança mimada de 4 aninhos, que tudo é meu, né? É meu. E aí a gente fica brigando com umas bobagens, às vezes, né? Que às vezes o outro profissional nem sabe que a gente existe. E aí a gente quer reclamar, pô, por que tu tá fazendo que isso aí é meu, né? Mas quem é tu? Né? Então, eu acho que essa visibilidade, né, das redes sociais, assim, deixa eu só ver o que a Thaís escreveu. Você tá conseguindo acompanhar aí? Eu tô tá subindo aqui. Honrar o trabalho dos colegas. É isso mesmo. Eu acho que a visibilidade que as redes sociais proporcionam pra gente é um lugar pra gente se estabelecer, assim, sabe? Eu tenho... Não assim, claro que a gente mostra serviço na prática, né? Mas é um lugar para as pessoas verem, né? A gente lê tanto sobre psicologia, a gente lê tanto sobre as leis e né, o que é seu direito, o que não é. E por que a gente não pode ler normalmente uma coisa que um TO escreveu, ou que o TO fez, ou que o TO falou, né? Eu acho que é a hora, né, da gente se mostrar. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente faz muita coisa legal. Isso eu acho muito isso, assim. Eu acho que a gente faz muita coisa legal e a gente classe e divulga muito pouco, né? Claro que tem a questão dos arquivos, dos artigos científicos e tal. Não tô tirando nada da academia. Mas eu tô falando em senso comum mesmo, sabe? Sim. De divulgar muito pouco, assim, Mas mesmo na academia a gente publica muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Muito pouco mesmo. Mas eu acho que nós dois... Eu sou uma que tenho pouquíssimas publicações, assim. E é uma grande falha nossa nesse sentido. A Marina está perguntando a tua opinião sobre se tu acha que TA e adaptações são a mesma coisa. Ou se tu acha que tem diferenciação. Eu acho, assim, a tecnologia assistiva... Pô, que boa pergunta, né? A tecnologia assistiva, ela é uma ferramenta que traz solução para o indivíduo ter mais autonomia e independência no dia a dia. Se a gente está falando de uma adaptação que tem essa função, ela é uma tecnologia assistiva. Né? Não sei, Paty, me ajuda aí. Eu expliquei para ela também. Na verdade, existe a Convenção Internacional, né, da Tecnologia Assistiva, eles recomendam que tecnologia assistiva é tudo que é industrializado e os demais são adaptações. As coisas elas não se perpassam, né? Não é, a adaptação, para eles, não é considerada uma tecnologia assistiva. Contudo, porém, entretanto, a norma brasileira, né, Comitê de Ajudas Técnicas, ele determina que tudo é tecnologia assistiva, tudo que vem, né, como tu disse, né, dar autonomia, auxiliar, facilitar a vida da pessoa, é tecnologia assistiva. Com certeza, Angélica. Precisamos cada vez mais se tornar cientificamente comprovados. Tu queres, agora, eu queria que tu mostrasse um pouquinho dos teus recursos de jogos. Eu sei que tu tem algumas coisas também que são bem interessantes. Tu não pegou. Tá. Não peguei. Não, mas eu posso mostrar. Pô, você não me avisou dessa. É que tu disse que a gente conversou, achei que tu tinha. Não, eu fui pegando mais as adaptações, assim, de AVD mesmo, né? Mas eu tenho alguma coisinha aqui. Tá. Não, mas não tem problema. Eu derrubei a câmera, tu pode sair e buscar. Vamos lá e já volto. Vai ali buscar uma água e já volto. Mas, na verdade, eu queria que você mostrasse, porque tem vários jogos que têm esses recursos adaptados também, né? E acho que seria interessante do pessoal conhecer também. Estou vendo que tem gente que não te conhecia, né? A Thaís já perguntou qual é o teu perfil e tal. E é interessante para a pessoa saber desses teus jogos.
Eu sei que a Aline divulga bastante, né? Mas o meu perfil Sim, de público e o da Aline é um pouco diferenciado, né? Até sim, porque a Aline também tem sim. muita gente que não é TO, que segue, né? O meu Aham, já é um aham, público bem específico, TO e físio, praticamente, alguns fonos, praticamente é isso que me segue. São mais profissionais mesmo, né? Que me seguem, não tenho tanto aham. cliente me seguindo. E então isso também é um diferencial para as pessoas conhecerem e até recrutarem o teu trabalho, né? Isso que eu achei que seria Claro, uma boa propaganda para ti. claro. Não, ó, eu tenho alguma coisinha aqui, vou mostrar para você mais ou menos o que eu tenho. Tenho uma adaptação que eu fui pegando só uma adaptação que é para colocar cartas. Então, ela fica como se fosse para jogos, né? Porque ocupação, lazer tem tudo a ver com a Uhum. gente, né? Às Isso. vezes E a estímulo gente cognitivo ao foca. mesmo tempo também, né? Oi? E estímulo cognitivo ao mesmo tempo também, né? Com certeza, com certeza. Isso é TO, né? É. Então, essa daqui, peguei meu cartãozinho que eu tô sem os. E aí coloca o. Você consegue, né, ver. No começo eu tinha um porta-cartas que ele era reto, plano. E aí era muito difícil das pessoas conseguirem ver o de trás, né? Dependendo Sim. da limitação física, né? E aí Aham. esse daqui eu gosto muito, eu acho ele bem funcional. Tem esse daqui que eu tô usando aqui como um porta-celular, que eu não achei que fosse, que é a privadinha, que eu uso bastante para desfraude de crianças, né? E aí, Essa assim, privada foi que fez. isso, imprimi, aham, na Que 3D. legal. E aí, assim, eu tenho essa, que é grandona, e tem a menorzinha. E trabalha todas as questões de coordenação visomotora, pinça, né? Porque daí ela acompanha 6 cocozinhos e uma pinça. E aí a ideia é pegar o cocôzinho com a pinça e colocar dentro da privadinha. Viu a Pensei no pergunta? desfraude, em toda a coordenação, na pinça, enfim, foram esses os. Isso, como eu trabalho bastante com criança também, é uma coisa que rola muito, assim, né? Uhum. Essa Contribui. necessidade. A Thaís está perguntando se Tem. tem alguma adaptação para peças de roupa abaixo da cintura, assim, material para colocar calça, meia, sabe? Fechar cinto. Ainda não. Que esses Não, materiais ainda não. o pessoal adora fazer com garrafa PET, né? Eu nunca fiz com termoldável porque gasta muito termoldável, Eu né? imagino. E aí ele fica bem caro, né? Por isso que eu Você nunca já fiz. viu um com ferro, Paty? Aham, Com ferro? Você viu um já desse que vi. é você encaixa a meia? Eu vi esses dias, eu nunca tinha visto ele com ferro, que Tem, é tem, duro, assim, é tudo duro, é, encaixa. ele é um alumínio, né? O pessoal nas casas ortopédicas já tem bastante esse para vender. Até eu, Ah, quando é? me perguntam, eu digo, ó, pessoal, tem para vender já, né, no Brasil. Então, um recursamento que a gente tem que se preocupar em ter que ficar confeccionando. Mas se Sim. for para baixar o custo, né, de repente, não sei se ficaria mais barato na impressão, né? Seria algo Não sei, a gente de também precisa avaliar. pensar bem na resistência, né? Na resistência que isso vai fazer, né? Precisa ser Uhum. bem Eu vou te pensado, mandar assim. umas fotos desse material que a Thaís está questionando. De repente, vale a pena da gente estar verificando para ti, né? Se Sim, vale a pena fazer o desenho para te ter isso disponível no cantinho, né? aham, sim, claro. Podem mandar. Às vezes eu recebo algumas coisas assim, dentro do possível, a gente vai tentando desenvolver, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer aquele que você me mandou hoje, aí eu te mando foto. É, deixa eu contar, pessoal. Teve uma colega de Goiás que mandou mensagem para mim se eu tinha alguma adaptação para prender cabelo. Aí eu disse que eu tenho técnicas, né? Eu tinha uma presilha que eu usava, e aí o pessoal, ela era de alumínio, né? De inox, na verdade. E ela foi se gastando, né? Porque ela é antiga, era da minha adolescência, então a pessoa já passou dos 40, então ela gastou. E aí eu desenhei o modelo, né? E pensei assim, quem sabe a Amanda consegue, de repente, refazer, porque eu nunca mais achei aquele tipo, e aquele era muito prático. Todos os pacientes que eu tinha, a gente conseguia, porque daí eu sabia onde é que tinha lojinha para comprar, eu comprava para as meninas, assim, né? Geralmente eram adolescentes. E aí, só que depois isso parou de ser confeccionado, e aí eu perdi também. E o meu também nunca mais tive para poder usar.
Como você fazia? Você punha com uma mão? Isso, ele é largo, né? E ele é largo, ele é côncavo, então dava para prender com uma mão só. Quando tu vinha com a... mas daí é só para hemiparético mesmo, né? Ou hemiplégico. A pessoa quando é tetra, daí não tem mesmo. Então, a Tássia está perguntando sobre adaptação para sutiã. Não tem, até anotei aqui, sutiã e membro inferior. Vou pensar nessas adaptações. Não tenho nada. No meu perfil, caso você viu, tem um feito, né? Adaptado. Daí ele é um arame, né? E aí tu prende o sutiã, daí tem uma foto. Eu só não consegui fazer o vídeo, porque daí teria que expor o paciente, aí eu não faço, né? E eu fazendo daria na mesma, né? Demonstrar é prático demais, assim, é fácil de fazer. No curso eu mostro eu botando e tirando, mas aí no Face, no perfil, no vídeo eu não publiquei. Tu queres mostrar mais alguma coisa dos teus joguinhos? Então, eu não tenho aqui, Paty. Na verdade, eu acho que eu não tenho nem impresso, porque essa semana foi tudo embora. Sério? Mas eu tenho. Eu vou, assim, eu vou fazendo conforme tem pedido, porque as cores variam, né? Tem um monte de possibilidades de cor e tal. E nem, ó, o substituidor. Tem o pessoal que gosta desse, que é super discreto, né? Que lembra até um termomoldável, né? A cor dele. Sim, E aí tem roxo, esse azul, que é um azul petróleo. Tem esse azul, esse aqui eu não mostrei, é um cortador alavanca que eu gosto bastante também. E tu não mostrou também o abridor de garrafa, né? Ah, tá aqui. Vou pegar. Então, esse dá pra ver aí. Uhum. Deixa eu ver. Peraí. Tá, assim, enquanto a Amanda arruma ali, depois me chama no privado que eu te mostro como é que é o da adaptação do sutiã. Aí dá pra você mostrar bem. Ó, esse daqui é o alavanca, né? Então ele fica assim. Ai, gente, eu vou tentar mostrar assim no ar. E aí, ó, com esse dedo que vou cortar, ele usa o próprio cortador para fazer, eu acho o máximo. E aí, mas assim, é aquilo, Paty. Vai estar disponível na loja, né? Que a gente falou. Mas precisa do treino. Sim. Precisa eu já sou toda descoordenada para usar um negócio desse. Entendeu? E aí precisa ver se também vai dar certo para aquela pessoa esse ou esse outro, ou alguma outra coisa diferente ainda, né? Então, assim, são as inúmeras possibilidades, mas para a gente ter certeza que vai rolar, né? Tem esse abridor de garrafa. Esse aqui foi um dos primeiros que eu imprimi. É super legal. Então, é uma pecinha, você encaixa na tampa da garrafa, gira, dá pra ver aí? Gira e abre, né? E aí coloca. Aí, quando eu fiz, uma paciente que foi minha paciente já, mas que não é mais minha paciente, uma M, depois de um AVC, ela me mandou uma mensagem e falou: eu quero. Será que esse negócio aqui, será que esse abridor, eu chamo de facilitador estrela, porque ele parece uma estrela, né? Parece uma estrela. Será que isso aqui encaixa no vidro de enxaguante bucal? Aí eu tinha em casa 3 vidros. Aí eu fui fazer o teste. Aí fiz o teste em casa, filmei e mandei para ela. Falei: nessa marca não encaixa, mas nessa encaixa. Só que daí o enxaguante bucal ele não tem uma travinha lateral? Sim. Tem uma travinha lateral. Para fazer, o que eu consegui? Você deixa destravado a travinha, não trava até o fim, não vai até o fim, deixa destravado porque tem a rosca. E aí você encaixa e abre. E aí eu mostrei para ela no vídeo como seria, enfim. Só que eu não sou mais TO dela, né? E eu não sei se ela estava tendo TO na época. Aí entreguei para ela e aí depois ela me falou, ela falou, você... Amanda, não deu certo. Não deu certo, ela falou, não deu certo. Não deu certo, assim, eu tenho certeza que não deu certo porque não tinha um profissional ali mostrando para ela, porque eu a conhecia, eu sabia que ela ia conseguir, né, assim,
se houvesse o treino, a orientação. Então, essa é a diferença, né? Da gente poder auxiliar nesse sentido, né? Sim, por isso que eu vejo que não faz diferença estar disponível no mercado. Mas as pessoas com a distribuição no mercado facilita para que as pessoas saibam que existe um profissional, né? E Sim. nada impede, porque assim, senão não teria produtos de dermatológicos para vender em qualquer farmácia também. Porque daí, então, dermatologista não, né? Várias outras profissões têm o produto, né, disponível, e aí depois é que as pessoas vão procurar. A educação física, então, é uma das que mais sofre com isso, porque qualquer um faz educação física sozinho, né? Então, eu acho que... E aí, tá aí. Todo mundo sabe que é educação física, todo mundo... Tem um monte de gente ainda fazendo faculdade, é uma das maiores que tem, acho que, de formadores aqui, né, das outras áreas que não seja médica. Então, eu acho que é um medo que a gente tem que perder, né, dessa divulgação. A Thaís está fazendo mais uma pergunta. A Thaís sempre é enriquecedora nas lives. Muitos pacientes com sequela de hemiplegia se queixam da dificuldade de higienizar a axila. Tem algo que facilite? Eu, particularmente, Thaís, não conheço nada, só conheço os recursos mesmo da abordagem nossa de manuseio no paciente de manejo para ensinar ele a fazer. Mas não sei, Amanda, se conhece alguma coisa para higienização? Não sei. Depende, aquelas escovas com cabo longo, não sei se essa paciente dá daí a escova de banho para o banho todo, que daí entra na questão do recurso, ele tem que abrir, né, manejo de abrir. Eu geralmente oriento que ele tenha que ter do lado do hemicorpo, né, que lesado, ter uma barra de apoio para que ele possa abrir esse braço, apoiar ali para não ficar cansado e não doer, né, e para poder fazer a higienização. Fazer um bom alongamento. Não sei. A Thaís, eu acho que a Thaís é a Thaís que eu trabalhei. Eu já trabalhei com a Thaís também. Ah, é? Ô, Thaís, eu não conhecia o meu Instagram, Thaís. Eu não sei se ela... Eu não sei se... Agora que eu vi. A gente tem 3 minutos. 3? Caramba! 3. Mas, enfim, eu acho que essa escova pode ajudar. Nossa, voou, Paty, o tempo. Voou, foi muito bom, adorei. Foi muito descontraído. Imagina. Eu que agradeço, obrigada. Foi um prazer estar com você. Imenso, um prazer muito grande, assim, de poder estar podendo compartilhar com os teus saberes, né? E são experiências totalmente diferentes, né? Que a gente tem, recursos diferentes que a gente trabalha para o mesmo prol, né? E isso faz bastante diferença depois no desenvolvimento para o paciente, para o cliente, né? Eu adorei mesmo, fiquei muito feliz. Primeiro eu vou contar para todo mundo, assim, quando eu mandei a mensagem convidando, a Amanda visualizou e não respondeu, puxa, fui ignorada, né? Aí levou horas para Amanda me responder, quando respondeu, nossa, super grata e tal, assim, ó. Não, agora eu vou contar a minha versão. Quando eu vi o convite, eu falei, meu Deus do céu, não posso conversar com essa mulher, gente. Eu fiquei um dia inteiro para criar coragem. Foi por isso, tu viu? Tu podia ter infartado a véia. Imagina, obrigada, viu? Um prazer imenso, nossa. Obrigada mesmo, viu? Foi muito bom. Estou encerrando hoje contigo, né? A minha segunda semana de lives. Foi muito legal, gostei muito do retorno que o pessoal deu, assim, gostaram muito das propostas que eu trouxe, achei isso bem legal. Tentei fazer uma coisa diferente, né, do que o pessoal está fazendo. E gostei muito que o pessoal curtiu, assim, a minha ideia. E adorei estar finalizando contigo. Obrigada, Paty. Obrigada para todo mundo que está aí, né, ouvindo a gente. Eu gosto muito de falar. Depois, TO do Peru, entre em contato comigo que eu procuro lá para você e te passo tudo, tá bom? Não lembro o nome dela, mas entre em contato depois que a gente conversa. E aí, Ege? Beijo, então. Temos 15 segundos. Um beijo. Tchau. Um beijo, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.